você é fã do MasterChef assim como eu tenho certeza absoluta que você já ficou com água na boca em uma das vezes em que ele foi feito no MasterChef, certo? Então chega de ficar com água na boca, tá na hora de você preparar essa receita aí na sua casa. O principal dessa receita está aqui, que é o filé mignon, que aqui já está limpo e cortado no formato certinho, onde eu tirei a ponta e a cabeça. E o filé mignon já está pronto para a gente começar a receita. Mas não se preocupa, no vídeo complementar eu vou te mostrar como limpar essa peça de filé, como fazer os diferentes cortes e você vai ficar um expert em filé mignon. Aqui eu vou fazer o seguinte, pimenta do reino, em todos os lados sempre, tá? A gente vai espalhando, deixando todo ele com tempero. Sal. Capricha no tempero. Pronto. E o filé mignon Wellington, como vocês sabem, ele é um filé enrolado com presunto de Parma, com uma massa folhada, mas antes de fazer tudo isso, a gente vai selar bem a carne. A gente vai deixar ela como um rosbife, tá? Para isso, a gente vai precisar, claro, de uma frigideira bem quente. Para a gente conseguir a cor bonita, a caramelização que a gente quer nesse filé, o mais importante é que a frigideira esteja super quente e que o filé mignon não esteja gelado, nenhuma parte congelada, nada disso, tá? Ele precisa estar em temperatura ambiente. Então, eu vou acender o fogo, esperar a frigideira ficar bem quente para começar a selar. A gente vai colocar o azeite de oliva e a manteiga. E agora a gente vai selar de todos os lados essa belíssima peça de filé aqui. Colocou de um lado, não fica mexendo, deixa ela ficar bem selada de um lado, para só depois você começar a selar do outro lado. Tenha paciência. Aqui é importante você ter uma frigideira que caiba bem a sua carne, né? Não adianta a gente tentar encaixar em uma que não dê muito certo. Bota numa frigideira grande, sela bem para que os sucos permaneçam dentro da carne e na hora que você for comer, ela seja bem suculenta. Se eu não tivesse colocado azeite na frigideira, a manteiga já estaria queimada. Outra coisa, quando a gente for virar a carne, a gente não fica furando ela com o garfo, tá? Porque isso faz com que libere os sucos que estão dentro dela. Então, a gente sempre usa o pegador para fazer isso. Olha como ficou bonito esse lado já. Bem caramelizado, com uma cor bonita. E a gente já pode virar ele. E fazer a mesma coisa, deixar ele selar bem do outro lado. Além de selar em toda essa parte maior aqui, a gente vai selar as bordas também, com ele em pé aqui, ó. No vídeo complementar, a gente vai falar sobre os pontos do filé mignon também. Pronto. Todos os lados bem bonitos e a gente já pode partir para o próximo passo. Próximo passo é dar uma bela pincelada com uma boa mostarda aqui no nosso filé mignon. Em todos os lados também. Uma das coisas mais importantes para você conseguir um filé Wellington muito bonito e muito saboroso é prestar atenção nos tempos. Ele precisa descansar entre um passo e outro. Então agora que eu já pincelei toda a mostarda, eu vou colocar ele num prato e vou levar para a geladeira para ele descansar um pouquinho, para os sucos se reacomodarem dentro da carne e a gente poder fazer o próximo passo, que é a duxelle. Mas o que é uma duxelle? É uma pasta de cogumelos, simples. Vou cortar ele aqui no meio, não vou me preocupar muito com o corte, porque a gente vai colocar eles no processador. Eu estou usando o cogumelo portobello, que já está higienizado, né? Que é simplesmente passar um paninho úmido por eles, não pode lavar. Vou utilizar também 2 dentes de alho, que eu já vou aproveitar e bater tudo junto. Vou levar para o processador.
Pronto, agora a gente vai bater bem. Vamos ver. Prontinho. Vou aquecer aqui uma frigideira e vou secar bem esses cogumelos, gente, porque não podemos ter muitos líquidos em tudo que vai envolver a carne. Vou colocar uma manteiguinha aqui para dar uma refogada, mas bem pouquinho. Um pouquinho de azeite. Fogo alto e cogumelos na frigideira. A gente vai mexendo de vez em quando para não deixar eles queimarem, refogar bem. Olha como ele muda de textura e de cor também, vira uma pastinha. Já está pronto. Agora é só transferir para um prato, deixar ele esfriar e a gente já vai começar a montagem. Então agora eu vou pegar um plástico filme e vou colocar aqui na bancada, porque é ele que vai ajudar a dar o formato do nosso filé Wellington. Vou colocar mais de um plástico, vou colocar um sobre o outro, que é importante para ele firmar bem e deixar ele bem bonito. O resultado final vai ficar mais bonito se ele estiver bem pressionado. Deixa ele um pouco maior, porque a gente vai precisar enrolar ele. Vou colocar mais um. Pronto. Agora eu vou colocar o presunto de Parma. A gente vai colocando assim, ó, um sobrepondo o outro, para não ficar nem o espaço de filé mignon sem a proteção do presunto de Parma. Pronto, o presunto de Parma está aqui, agora a gente vai colocar a nossa duxelle. E espalhar bem. Espalha bem, faz uma caminha bem uniforme. Bastante carinho nessa parte. Pronto. E agora, hora do filé. E agora, com a ajuda do plástico filme, a gente vai começar a enrolar. Lembra que deixa bem pressionadinho, tá? Ó. O plástico vai nos ajudando e a gente vai girando. Olha que beleza. Fecha com o plástico filme, passa ele lá para baixo. E agora aqui nas laterais, a gente vai dar o acabamento e a gente vai enrolar para ele ficar bem no formato. Pronto. Olha como ele fica. Mas a gente tem mais um passo, que é a massa folhada. Isso a gente vai fazer depois de uns 30 minutos, para ele conservar bem esse formato aqui. Pode deixar ele descansando na geladeira. Último passo para o nosso filé Wellington é a massa folhada. Eu estou usando uma massa folhada que a gente já comprou pronta, que é o que você pode fazer aí na sua casa também, que facilita bastante o trabalho. Deixar a massa aberta aqui e vou pegar o nosso filé que está lá descansando envolto no presunto de Parma, na duxelle. Eu vou tirar do plástico com cuidado e vou colocar ele aqui em cima da massa folhada. Tá vendo que sobra um pouquinho na lateral e a gente já pode utilizar o próprio plástico aqui da massa folhada para enrolar. Ó, eu vou usar um pouquinho de água para a gente fechar essa massa, então vou colocar aqui nas laterais para ajudar a unir bem essa massa. Afinal de contas, a gente não quer um filé mignon Wellington qualquer, a gente quer o filé Wellington que todo mundo vai se surpreender quando chegar na mesa. Vamos enrolar? Vai tirando o plástico, não vai esquecer de enrolar junto com o plástico. Só uma voltinha, não precisa fazer uma volta dupla de massa, tá? Agora a gente corta o excesso. Massa folhada a gente trabalha com ela gelada, tá? Ela é feita com muita manteiga, então sempre trabalha com ela gelada e tenta trabalhar rápido. A gente vai pincelar um pouquinho mais de água aqui, nessa junção aqui das massas. Vamos dar um acabamento aqui nas laterais para ficar bem bonito. É um presente que a gente está embalando aqui.
Vou enrolar nesse próprio plástico aqui e deixar ele descansando novamente antes de ir para o forno. A gente amarra aqui e faz o tuchon. Isso é importante, tá, gente? Para ele ficar no formato. Pronto. Geladeira. Nosso filé Wellington descansado. Eu vou tirar agora do plástico para a gente fazer o acabamento final, que é dar uma pincelada nele com a gema para deixar com uma cor bem bonita na hora de assar. Olha que lindo. Vou botar numa assadeira, meu forno já está pré-aquecido a 200 graus. Vou usar uma gema para pincelar. Só dar uma misturadinha aqui na gema e pincelar todo ele. Olha só que bonito que fica o acabamento. Tá vendo como ele fica bem fechadinho? Isso é porque a gente enrolou bem o filé, deixou ele descansando, então ele tá num formato bem bonito e vai continuar assim no forno. E agora eu vou fazer uns risquinhos superficiais na massa, que é a parte artística do nosso filé Wellington. Vou usar uma faca, só que com a parte que não corta, a parte de baixo da faca, porque a gente não quer fazer um corte total na massa, são só riscos superficiais. É delicado, hein? É a decoração do nosso filé Wellington. Isso é livre, hein, gente? Usa a sua criatividade aí. Depois eu vou fazer uns risquinhos assim. Outros assim. Pronto, prontíssimo para ir para o forno. E já já eu mostro como é que ficou. Nosso Wellington está no forno, que vai ficar lá por uns 25 minutos ou até que esteja bem dourado e bonito. Então, enquanto isso, eu vou aproveitar o tempo para fazer um molho. Vou fazer um molho de vinho com um fundo de carne, um mirepoix, que serve, gente, para muitos preparos. Para fazer o molho, então, eu vou usar um mirepoix, cenoura, que eu vou cortar aqui. Não vou usá-la inteira, já guardo para um outro preparo. O alho poró, que é super aromático, gostoso, eu utilizo bastante. A cebola. Nada disso eu estou cortando pequenininho, porque eu vou peneirar o molho depois. Então, eles vão trazer sabor, mas a gente não vai utilizar depois, no preparo final, esses pedaços de legumes. Aqui eu tenho um louro fresco, tem alguns dentes de alho, que eu também não preciso nem tirar a casca, já que vai ser peneirado. Só vou dar uma amassada para liberar mais fácil o sabor. E é isto. Agora eu vou selar tudo isso, refogar tudo isso na panela. Coloco um fundinho de azeite também. E começo com a carne assim que a panela estiver bem quente. Tá vendo que começa a ficar tudo grudadinho aqui no fundo da panela? É por isso que chama fundo mesmo, que a gente vai dando sabor na panela com a carne que está sendo selada aqui, ó. Depois a gente vai deglaçar isso aqui com o vinho e vai pegar todo esse sabor. Vou juntar agora o alho poró, a cebola, a cenoura e o alho. Já vou colocar também uma folhinha de louro. E vou colocar também um pouco de pimenta em grão, assim, ó. Não muito. Cheirinho bom desse molho. O que eu fiz agora, gente? Agora eu coloquei o vinho para deglaçar e unir todos esses sabores. Limpar bem aquele fundo de panela que não tem nada de queimado. Tem muito sabor nessa panela. Agora a gente junta tudo, vou deixar ferver, dar uma evaporada nesse álcool, vou acrescentar água e deixar reduzir. Quanto mais tempo, mais gostoso vai ficar esse molho, mais reduzido e com sabor concentrado. O vinho que eu estou utilizando é um vinho tinto seco. A gente não usa vinho doce. Agora que já deu uma evaporada no álcool, eu vou juntar a água e deixar ele aqui no fogo reduzindo.
O molho já reduziu, já passou todo esse sabor da carne, dos legumes. Agora é hora de finalizar ele. Então eu vou peneirar para tirar só realmente o molho, sem todos esses outros ingredientes aqui que já cumpriram seu papel, já transferiram o sabor para o molho. Vou até deixar aqui. Com cuidado, a gente vai peneirando. Tá peneirado, agora ele precisa ganhar textura. Então eu vou deixar ele aqui, não no fogo muito alto, deixo aqui no fogo médio, que ele vai encorpar, vai ganhar corpo, né, e ficar mais numa textura mais de molho. O molho já tá lindo. Para finalizar, manteiga gelada, que vai dar uma textura mais aveludada para o molho e também um brilho. Gente, pensa no cheiro que está invadindo aqui a cozinha. Mais uns 5 minutinhos ele vai estar perfeito e é o tempo que eu preciso para tirar o filé Wellington que já está pronto. Vou deixar para vocês me dizerem que é este filé Wellington. Lindo, né? Olha o ponto desse molho apetitoso e no ponto na P, ó. A gente passa o dedo e ele fica. Uau! E vamos ao nosso filé Wellington, que já está aqui descansando um pouquinho. Não recomendo que você tire e já corte, porque como toda carne, precisa descansar um pouquinho para dar tempo dos sucos se realojarem dentro da carne e não virar tudo, sabe? Então precisa desse tempo de descanso. O tempo de descanso vai depender sempre do tamanho da carne, né? Então aqui a gente está fazendo o filé mignon praticamente inteiro. Então eu deixei uns 10 minutinhos descansando, já é suficiente. Gente, para cortar o filé Wellington, o ideal é a faca de pão. A gente tem uma carne, mas a gente também tem uma massa folhada que é muito sensível. Então essa daqui é a faca ideal. Tchan, tchararam. Muito bem, ele está rosado no meio ainda e as fatias não estão se desmanchando porque descansaram bem todos os períodos. E o cheiro está sensacional. Uau! Olha como por baixo também ele ficou bem assado, não tem massa crua, que isso é um erro que não pode acontecer, você servir massa crua. Fazer uma montagem aqui. Pronto. Agora eu vou acrescentar esse molho maravilhoso aqui no prato. Prontinho. E aí, gostaram do nosso filé mignon Wellington? Assista aos outros vídeos para continuar desvendando os segredos MasterChef. Um beijo e até o próximo.